A tragédia dos crimes na Escola do Rio pode envolver várias questões que preocupam pais, alunos e professores. Num primeiro momento, surgiu a suspeita de reação ao bullying. O caso também chama mais uma vez a atenção para o porte de armas, que chegou a ser objeto de um plebiscito no país. A forma como o brasileiro lida com armas, principalmente dentro de casa, é preocupação constante dos parlamentares ligados à causa dos direitos humanos. Vamos ao corredor das comissões, onde está a repórter Ana Chalub. Boa noite, Ana. Boa noite, Ariadne. Para ajudar a gente a entender as possíveis motivações psicológicas do crime e as conexões entre elas e os assuntos que fazem parte do debate parlamentar, está com a gente hoje o psiquiatra José Hamilton Vargas. Doutor José Hamilton, um dos temas levantados foi exatamente o que a Ariadne falou, a questão do porte de armas. Mesmo com uma lei rigorosa que controla o porte de armas no Brasil, uma pessoa que não tinha antecedentes criminais entrou numa escola com 2 armas e bastante munição. Eu queria que o senhor explicasse quais são os riscos de um cidadão comum ter uma arma nas mãos, em casa, no momento de desespero ou no momento de raiva. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente está falando de um caso muito difícil. Essa tragédia do Rio de Janeiro é um caso que é raro no Brasil, é o primeiro caso no Brasil, mas é um caso que também é raro no mundo inteiro. O porte de arma ou a presença de arma numa situação dessa, é claro que você vai facilitar a ocorrência de um crime, vai facilitar a ocorrência de uma tragédia semelhante. Você vai dar acesso à ferramenta para que o indivíduo execute o plano, né? A senhora acredita que uma tragédia como essa pode ser evitada? O poder público tem o que fazer para evitar uma questão dessa? Olha, como eu disse, a dificuldade de analisar um caso desse, estando à distância ou até mesmo estando presente, ela é tremenda, porque é um caso raro, é um caso onde a gente não tem todos os dados e é muito difícil transformar isso em um perfil e estabelecer um padrão, inclusive até mesmo de dar um diagnóstico. A gente não sabe o que esse indivíduo tem, não dá para saber exatamente se esse indivíduo tem uma doença mental, se o indivíduo sofreu algum tipo de bullying ou se sofreu algum tipo de abuso na infância. Então, eu imagino que a primeira coisa que deve fazer é dar suporte às famílias das vítimas e também dar sequência para ter pelo menos uma ideia do que aconteceu em termos de diagnósticos psiquiátricos ou não. Por exemplo, a imprensa tem chamado esse rapaz de psicopata. Também o senhor acha que não dá para a gente fazer esse tipo de análise agora? Não dá para fazer um tipo de análise nem fornecer algum tipo de diagnóstico a respeito desse rapaz. O psicopata, ele realmente tem um padrão de falta de empatia para com as pessoas, então ele é capaz de cometer crimes sem sentir culpa. E um indivíduo como esse, bom, o grau de crueldade, o grau de planejamento realmente é muito grande, mas você não tem chance de dar um diagnóstico, principalmente à distância e sem ter todas as informações. Doutor José Hamilton, o senhor recomendaria um aconselhamento para as crianças que estão vendo essa sequência de notícias nas televisões e para os pais também que têm filhos, que os pais deixam as crianças na escola e imaginam que elas estejam seguras. O senhor recomendaria algum tipo de aconselhamento para não criar, para tirar essa sensação de insegurança? Sim, eu acredito que nesse momento é mais importante focar nas famílias e nas perdas que a gente teve, para a gente dar o suporte para as crianças que estavam presentes, para os profissionais, os professores, para as famílias que perderam os seus filhos, nesse momento que é um momento muito difícil para ele. Com certeza um suporte psicológico, até mesmo psiquiátrico, é extremamente recomendado. Agradeço, então, ao doutor José Hamilton Vargas. Muito obrigada pelas suas informações. Ariadne?